relembrar juntos desse texto. Um texto que eu gosto muito da palavra do Senhor. Miqueias 6, versos 6, 7 e 8. Diz assim o texto: Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus queridos, eu gosto muito desse texto porque ele é um daqueles textos da palavra que resume muito bem, em poucas palavras, o caráter que o servo de Deus deve ter. É claro que a forma como a Escritura expressa isso pode ser algo bastante detalhado e mais extenso, como outros textos fazem, ou grandes histórias do Antigo Testamento nos mostram, mas isso também pode ser dito em poucas palavras, de uma maneira que se resuma em termos objetivos, práticos e simples, como deve ser o caráter do servo do Senhor. E eu gosto também desse texto porque ele nos faz perceber que nós devemos dar ao Senhor um tipo de vida, um tipo de caráter, um tipo de procedimento que é agradável ao Senhor, porque Ele mesmo nos disse que é. No Natal, nós sempre nos preocupamos com os presentes, né, que damos uns aos outros. E o que fica um pouco contraditório é o fato de que o aniversariante, que é o Senhor Jesus, por assim dizer, embora nós saibamos que o Natal, o 25 de dezembro, não é a data em que Jesus necessariamente tenha nascido, mas simbolicamente nós lembramos disso nessa época. Mas, enfim, o aniversariante, que é o Senhor Jesus, às vezes fica de mãos abanando, né? Porque nós trocamos presentes e o que o Senhor recebe de nós? É claro que toda a nossa vida é do Senhor, mas há coisas específicas que o Senhor pede de nós. E nós, como oramos aqui mais cedo, somos devedores do Senhor. E, portanto, devemos entregar tudo a Ele, especialmente aquilo que Ele requer de nós, segundo a sua palavra. É importante, meus irmãos, dizermos aqui que isso que Ele requer de nós, Ele não requer para que sejamos dEle, para que venhamos a obter salvação, para que nós tenhamos os olhos do Senhor voltados a nós e então venhamos a receber alguma coisa. No todo da Escritura, textos como esse que nos falam sobre o que os servos de Deus devem entregar ao Senhor, no final das contas, são textos que nos mostram como o servo de Deus deve ser depois de ter sido alcançado pelo Senhor, de ter sido capacitado a viver para a sua glória, de ter sido transformado segundo o seu caráter e de estar sendo constantemente transformado segundo o seu caráter. Então, esse texto não é o tipo de texto que muitos esperam que
que seja do tipo assim: se eu fizer essas coisas, então Deus vai me abençoar. Se eu fizer essas coisas direitinho, lá no final da minha vida, Deus vai olhar para mim e vai dizer: olha, ele fez mais coisas boas do que ruins, então acho que vai ser salvo. Esse tipo de texto é o texto que nos mostra o servo de Deus que foi salvo pela graça e que foi sendo transformado pela palavra do Senhor, que vai nos moldando conforme o seu caráter e que vai nos ensinando a viver para a sua glória. Portanto, nós devemos considerar esse texto como simplesmente uma resposta de gratidão ao Deus da nossa salvação. Inclusive, o texto fala da parte do profeta dessa perspectiva, né? Como eu vou me apresentar a esse Deus que é tão excelso? Ou seja, o Deus que é tudo que é sem mim, o Deus que faz tudo que faz sem mim, o Deus que faz sobre mim tudo que faz sobre mim, mesmo que eu não tenha feito nada para merecer a sua graça, a sua bondade e misericórdia. Como eu vou me apresentar a esse Deus excelso e maravilhoso? É isso que diz o verso 6, e o salmista então começa a fazer essas perguntas. E essas perguntas se desenrolam da seguinte maneira: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Aqui, meus irmãos, o que se apresenta no texto é um sacrifício comum da época, onde a lei vigente de adoração a Deus incluía sacrifícios de animais, como prefiguração do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo ia aprendendo a cada derramar de sangue dos animais que o seu pecado custaria a morte do Cordeiro de Deus que estava para vir. Então, o texto se apresenta para nós de uma maneira que quem o escreve se pergunta: como eu vou me apresentar a esse Deus de uma maneira que honre a Ele? Eu vou a Ele com holocaustos de bezerros de 1 ano, por exemplo, que é o que era comum. Verso 7: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Aqui nós já temos um sacrifício incomum. Não era simplesmente um bezerro de 1 ano, mas eram milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite. Ou seja, será que é suficiente eu me apresentar diante do Senhor dessa maneira, com um sacrifício extraordinário, um sacrifício que exceda muito o sacrifício dos demais, um sacrifício que talvez busque honrar o Senhor conforme a sua grandeza? Ele continua ainda no verso 7: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Agora, esse é um sacrifício absurdo. É como se como se o profeta, aliás, estivesse dizendo, numa linguagem de salmo, né? Será que vai ser suficiente se eu entregar o meu próprio filho, o fruto do meu ventre, aliás, o fruto do meu corpo, do ventre de minha mulher, o meu primogênito, o meu primeiro filho, se eu entregar isso em sacrifício ao Senhor, como certa vez o Senhor pediu a Abraão lá no passado? Será que se eu fizer isso vai ser suficiente? Vai honrar o Deus excelso que me salvou e me chama para si mesmo? Então veja a dinâmica das perguntas do profeta. Será que se eu oferecer um sacrifício é suficiente? Um sacrifício comum, um bezerro. Será que se eu oferecer um sacrifício incomum, um sacrifício enorme, milhares de carneiros, será que isso vai ser suficiente? Ou se eu oferecer o meu próprio filho, aquele que Deus me deu como primogênito, será que então eu vou honrar o Senhor? E aí vem o verso 8 como resposta a tudo isso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma quebra entre a expectativa
de grandes coisas que nós podemos entregar ao Senhor, aquilo que talvez seja valoroso aos olhos humanos, em contraste com aquilo que o Senhor pede de nós, que não tem nada a ver com as grandezas imaginadas pelo autor. E na verdade, o que o autor nos faz é colocar o coração do homem em perspectiva aqui, de uma maneira que o homem seja flagrado na sua incapacidade de fazer alguma coisa por Deus que seja válida, a não ser que o Senhor mesmo dê graça para isso. Quando o Senhor pede algo de nós e que é diferente daquilo que nós esperávamos que fosse suficiente para entregar para o Senhor, nós temos uma quebra que nos mostra que o Senhor não espera de nós aquilo que de maior possa ser entregue a Ele, no sentido das grandezas na proporção humana, mas no sentido de que o coração do homem deve ser moldado segundo o seu caráter. E aqui o que Ele pede de nós, meus irmãos, tem a ver com o caráter do próprio Senhor refletido em nós. O que é que o Senhor pede de nós? Não é sacrifícios, nem pequenos, nem grandes. Não é o nosso próprio filho diante do Senhor, aquilo que é mais precioso diante do homem, como se fosse algo que validasse a nossa intenção de honrar a grandeza de Deus. O que é que o Senhor pede de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Justiça, meus queridos. Quais tipos de injustiças aconteciam nessa época em Israel, que inclusive é motivo de algumas profecias do profeta Miqueias durante o livro? Nós vemos coisas como suborno de autoridades, exploração de pessoas vulneráveis, idolatria, feitiçarias, adivinhações, imagens de escultura. E idolatria pode ser considerada uma injustiça, não é verdade? Talvez uma das maiores injustiças é quando você se dobra diante de um Deus falso, ao invés de se dobrar diante do Deus verdadeiro. Isso era contexto comum naquela época. E aqui o Senhor estava chamando os seus servos a viverem de forma justa, a fugirem dessas injustiças comuns da época, a não subornarem autoridades para benefício próprio, a não explorarem pessoas pelo excesso de trabalho, por exemplo, a não praticarem idolatria, mas a fazerem o que é correto, mesmo que ninguém estivesse fazendo. Isso se conecta com o todo da Escritura, quando nós vemos, muito tempo depois, o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então veja como esse tipo de característica perpassa a Escritura do Antigo para o Novo Testamento, nos mostrando que faz parte do caráter de Deus e tem que fazer parte do nosso caráter. Portanto, quando nós estamos diante do que o Senhor pede de nós, nós encontramos isso. Pratique a justiça. Esse é um princípio, meus irmãos, de vida daqueles que querem honrar a Deus nesse mundo caído. Pratique a justiça. Misericórdia é o segundo ponto. Quais tipos de ações que faltavam com misericórdia, que aconteciam nessa época em Israel e Judá, que eram muito comuns, inclusive o profeta fala disso. Violência. Muitos profetas abordam as pessoas nessa linguagem: as mãos de vocês estão sujas de sangue. E indiferença também para com os necessitados. Aqui, meus irmãos, nós temos um conceito profundo do que significa
misericórdia que tem a ver com a nossa fidelidade a Deus, porque misericórdia é o que Deus faz todos os dias para conosco, isto é, Ele faz bem a pessoas que merecem mal, Ele faz bem a miseráveis, Ele tem compaixão de pessoas que não merecem receber compaixão, e portanto, agir assim em relação a pessoas que talvez mereçam a violência, por qualquer crime, por qualquer ação, mesmo que o Estado seja levantado pelo Senhor com espada para punir isso, nós compreendemos que a nossa atitude, quando nós não fazemos parte desse aparato levantado por Deus para isso, é exercer misericórdia. E inclusive a Escritura nos mostra situações onde talvez nós sejamos levados à vingança, e o impulso de vingança nasce no coração, mas vem o Senhor e nos diz que a vingança cabe a Ele e não a nós. Ao Senhor pertence a vingança, eu é que a requererei, diz o Senhor. Quando nós vemos pessoas em necessidade, e talvez pessoas que viveram em muito tempo em desonra a Deus, por muito tempo longe do Senhor, ou praticando males, de uma maneira que as pessoas naturalmente concluem que uma pessoa nessa situação está simplesmente colhendo o que plantou. Quando o Senhor olha dos céus para nós e vê um mundo de injustos, Ele faz bem a esses homens. Nesse momento Ele exerce misericórdia. E por tantas vezes na Escritura Ele nos ensina a exercer misericórdia. Não só não nos vingando daquele que, diante de um julgamento primário, merecesse vingança, e também não sendo indiferente com aqueles necessitados que, na visão popular de um homem caído, ele simplesmente está enfrentando o que merece. Quando nós quebramos, meus irmãos, esse tipo de conceito e fazemos alguma coisa por alguém que não merece, nós estamos agindo como o Senhor age para conosco. Mais uma vez, isso faz parte do caráter de Deus, e faz parte do caráter que Deus quer que nós tenhamos. Nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: os misericordiosos, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele fez bem a quem merecia mal. Ele foi bondoso e misericordioso com quem merecia juízo, e assim Ele pede para nós andarmos também. Pratiques a justiça, ames a misericórdia. O texto nos ensina não só a exercer a misericórdia como um fardo sobre nós, mas amar, meus irmãos, agir assim, com a consciência de que o Senhor age assim sobre nós todos os dias. E por último, andes humildemente com teu Deus. Como era, meus irmãos, a arrogância da época que o profeta busca combater aqui? Nós vemos constantemente, no contexto dos profetas e daqueles a quem os profetas pregavam, falta de arrependimento, uma resposta negativa ao chamado de Deus, uma resposta negativa às profecias que Deus entregava através dos profetas, que chamavam esse povo à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida. E simplesmente pelo fato daqueles homens ouvirem isso e manterem o seu tipo de vida contrário a Deus, seu coração endurecido, sua mente distante das coisas do Senhor. Isso representava a mais profunda arrogância do seu coração, o que mostrava que às vezes não tinha um pingo de humildade naqueles homens. Era uma época onde havia muita impiedade, a maior parte da nação estava vivendo grande impiedade. Veja que quando nós estamos diante do profeta Elias, onde ele clama a Deus porque a nação estava em grande impiedade, nós vemos justamente esse contexto de uma minoria fiel. Elias certa vez se sentiu sozinho, né? Senhor, parece que só eu busco ao Senhor e honro ao Senhor. E aí o Senhor disse que havia reservado para si pelo menos 7.000 homens que
estavam fazendo isso, talvez com suas famílias e assim por diante. Há sempre um remanescente fiel do Senhor, mas de fato, em comparação com o todo, havia grande infidelidade, meus irmãos. E talvez vamos comparar isso com o nosso país. Em relação àqueles que professam o nome de Cristo, que dizem crer em Deus, quantos de fato buscam honrar a Deus em suas vidas? Ou seja, a grande impiedade. E diante da grande impiedade, o Senhor constantemente chama os homens pela palavra, ao arrependimento, à vida com Ele. E quando os homens se mantêm na sua infidelidade, eles se demonstram arrogantes. E diante disso o profeta diz: andem humildemente com teu Deus. Nós temos dito isso, meus irmãos, não só porque precisa ser dito aos irmãos, também porque eu preciso ouvir, porque todos nós precisamos ouvir, mas sabe qual é uma das formas mais profundas de expressar falta de humildade diante do Senhor? De expressar arrogância diante do Senhor? De demonstrar que, mesmo sem palavras, mesmo sem dizer isso, de demonstrar que você acha que não precisa dele? Sabe qual é, meus irmãos? A forma mais profunda de arrogância é a escassez de oração. É a escassez de oração. Oração é, muitas vezes na nossa vida, um recurso que nós usamos para expressar na prática que nós precisamos do Senhor. Quando esse recurso não está presente na nossa vida, de alguma maneira, lá no fundo do nosso coração, existe algum conceito pré-estabelecido de que a gente não precisa tanto de Deus assim. Eu posso me virar sem o Senhor. Andar humildemente com o Senhor, meus irmãos, é uma coisa que certamente está ligada à vida de oração. E aí nós voltamos mais uma vez nas bem-aventuranças e vemos o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. Ou seja, aqueles que sabem que são miseráveis espiritualmente e, portanto, sabem que precisam do Senhor, são felizes, são bem-aventurados e buscam a Deus por conta disso. Eles têm a consciência de que precisam absolutamente do Senhor. E então, expressam isso não só no modo de vida de andar com o Senhor em diversas áreas da vida, mas inclusive na oração. E aqui, meus irmãos, nós temos certamente uma característica poderosa do próprio caráter do Senhor revelado a nós de uma maneira que isso seja, na nossa consciência, parte do caráter de Deus que precisa fazer parte do nosso caráter. Quando o Senhor Jesus vem a nós e morre na cruz, Ele exerce todas essas características ditas aqui. Ele pratica a justiça porque Ele salva um povo, não simplesmente perdoando os seus pecados de uma maneira que os pecados são varridos para baixo do tapete. Ele paga a dívida desse povo. Justiça. O Senhor Jesus, quando salva esse povo na cruz, Ele age com a mais profunda misericórdia, porque é o Santo Filho unigênito de Deus, morrendo a mais miserável morte, para salvar pessoas que não mereciam nenhuma só bênção dele, mas recebem a vida eterna das suas mãos. Misericórdia. Ele faz isso de maneira tão obstinada que não dá para dizer que o Senhor Jesus só age com misericórdia, mas dá para dizer que Ele ama a misericórdia. E por fim, andar humildemente com o Senhor.
lá na cruz, pendurado, não de forma forçada, mas de forma voluntária, porque Ele tem todo o poder, estava o Rei do Universo. O Rei do Universo. O Senhor Jesus nos ensinou que a humildade da forma mais drástica possível. Porque de forma planejada, soberana, segundo os seus propósitos eternos, o Senhor Jesus caminhou até a cruz. Tendo descido do seu trono de glória, subiu à cruz para salvar pecadores como nós. E sim, aquela proposta do profeta era extrema demais, né? Será que se eu entregar o meu próprio filho, Deus vai se agradar disso? Será que se eu fizer isso, meu primogênito, fruto da minha carne, será que Deus vai ser honrado, enfim? E no final das contas, meus irmãos, quem fez isso por nós foi o Senhor. E o que Ele pede de nós não é que façamos o mesmo, mas é que nós venhamos honrar o nosso Deus, buscando o seu caráter. O que é que o Senhor pede de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deus abençoe, meus queridos. Meus irmãos,